Iremos relembrar a chamada divisão euclidiana, ou também o método da chave, composta de 4 elementos: dividendo, divisor, quociente e resto, cada um deles em seu lugar específico, dividendo ao valor a qual iremos dividir, o divisor, o valor a qual iremos dividir o nosso dividendo, quociente, o valor a qual iremos multiplicar o nosso divisor, resto, caso seja nulo, a divisão exata, caso esse resto seja diferente de zero, produzirá como quociente um número decimal. Vale lembrar também que o divisor é a multiplicação do quociente vezes o divisor, somado do resto, e nós iremos aplicar isso nas partes da divisão. Um exemplo de divisão euclidiana: 13 dividido por 4. O maior valor múltiplo de 4 que se aproxima de 13, 3. 3 vezes 4, 12. Faremos a subtração de 13 com 12, resto 1. Então temos as partes da divisão: dividendo, divisor, quociente e resto como 1. O 13, que é o nosso dividendo, é sempre a multiplicação do quociente pelo divisor, somado do resto. Essa é a expressão numérica que representa uma divisão euclidiana. Iremos observar na sequência alguns exemplos que podem envolver problemas com esse método da chave. Ou seja, pode aparecer em qualquer uma das partes o elemento x, ou seja, uma incógnita. Então, nesse caso, um certo valor dividido por 4 produz um quociente 3 e um resto 1. Lembrando que esse dividendo é a multiplicação do quociente vezes o divisor, somado do resto. Aqui ao lado temos esse x, é 3 vezes 4 mais 1, x será 12 mais 1, x igual a 13, assim como no primeiro exemplo. Neste exemplo temos a incógnita no lugar do divisor e o processo é o mesmo. O dividendo é o quociente vezes o divisor somado do resto. Então, quociente vezes o divisor somado do resto, que vale 1. Passamos o 1 para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. 13 menos 1, 12. Quem está multiplicando passa dividindo. X vale 4. A incógnita neste exemplo ela está no lugar do quociente e o processo é o mesmo dos anteriores. Multiplicaremos quociente vezes o divisor, somado do resto. Trocamos de lado os valores, trocam de sinais. O 12 é dividido por 4, 3 é o valor de x. A incógnita neste momento ela está no lugar do resto e o processo é o mesmo das multiplicações que vimos nos outros exemplos. 4 vezes 3, 12. O 12 passa para o outro lado, x vale 1. Exemplo 1. Dividindo-se 27 por A, obtém-se quociente 6 e resto 3. Em busca dessa incógnita A, iremos montar conforme os exemplos anteriores. 27 dividido por A, quociente 6, resto 3, multiplicação do quociente vezes o divisor, somado do resto, temos aqui à nossa esquerda. O 3 passa para o outro lado, fica negativo, igual a 6A. 27 menos 3, 24. O 6 passa dividindo, teremos o valor de A. 24 por 6, 4. Então temos que A é igual a 4. Neste momento abordaremos os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade servem para que, ao olharmos para um número, tenhamos condições de dizer por qual número esse valor é divisível. Na divisibilidade por 2, ou seja, um critério de divisibilidade por 2, nos diz o seguinte: todo número será divisível por 2 quando
o seu último algarismo é par ou for par. Ou seja, este número tem que obrigatoriamente terminar em um número par. Terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Terminando em algum desses algarismos, esse número será par, portanto divisível por 2. Na divisibilidade por 3, o número será divisível por 3 quando a soma de todos os seus algarismos for múltiplo de 3, ou seja, esteja na tabuada do 3. Como exemplo, o número 1, 3, 5, 2. 1352. Esse 1352 é divisível por 3? Iremos somar todos os seus algarismos e encontraremos um valor. 1 mais 3, 4. Com 5, 9. Com 2, 11. Esse número não é divisível por 3, porque a soma de seus algarismos não está na tabuada do 2. Poderemos ter um outro exemplo. 3, 7, 2, 6. Ele é divisível por 3? Iremos somar os números dos algarismos deste número. 3, 7, 2 mais 6, a soma 10, 12, 18. Se a soma é igual a 18, 18 está na tabuada do 3, ou seja, 18 é divisível por 3, portanto, 3, 7, 2, 6 será divisível por 3. Na divisibilidade por 5, todo número é divisível por 5 quando ele é terminado em 0 ou 5. Qualquer número que tenha o último algarismo 5 ou 0 será divisível por 5. Já na divisibilidade por 6, ele une duas divisibilidades. Para ser divisível por 6, o número precisa ser tanto divisível por 2 quanto por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, esse número precisa terminar em um algarismo par e a soma de todos os seus elementos precisa ser múltiplo de 3. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um número múltiplo de 9, semelhante à divisibilidade por 3. Por exemplo, o número 1755 é divisível por 9? Iremos somar todos os seus algarismos. Encontraremos aqui o número 18. 18 é múltiplo de 9, portanto, 1755 será divisível por 9. Ou seja, na divisão de 1755, o resto dessa divisão será 0. Aqui temos um exemplo da divisibilidade por 3. 12.351 é divisível por 3? Somaremos os algarismos de 12.351, encontraremos ao final 12. 12 é múltiplo de 3, portanto, será divisível por 3. Números primos. Um número será primo quando ele admite apenas dois divisores positivos, o número 1 e ele mesmo. O número 1 não é um número primo, vale frisar aqui. Exemplo, número 3. Existe outro valor que eu possa dividir o número 3 a não ser ele mesmo e o número 1? Não existe. Uma característica importante dos números primos, eles não estão em outra tabuada, eles iniciam a sua própria tabuada. Temos aqui o exemplo de alguns números primos, os primeiros números primos da sequência numérica dos números naturais. Vale lembrar que até 10 temos 4 números primos, de 10 a 24 e de 20 a 30 apenas 2. Importante observação em relação a números primos é que o número 1 não é primo e o 2 é o único número primo par.